Olá pessoal, então a gente vai fazer agora a correção das atividades da semana passada, que é a aula 1 e aula 2, repartindo com o colega. Então a primeira questão a gente tem aqui, fala: Rafael foi a uma doceria, comprou uma barra de chocolate igual à representada a seguir e comeu 8 pedaços. A primeira questão pergunta: a fração que representa a quantidade de chocolate que Rafael comeu em relação à barra toda. Então, o nosso numerador é a quantidade que ele comeu, então é 8. E o nosso denominador representa a quantidade de pedaço que tem a barra, nesse caso, 20. A gente também pode escrever ela simplificada. Então, a gente também pode escrever ela simplificada, ou seja, a gente vai dividir a parte de cima e o de baixo por o mesmo número. Então, em cima a gente pode dividir por 4. Embaixo a gente também pode dividir por 4, ou seja, 4 dividido por 2, 2. 4 dividido por 20, 5. Então, ele comeu 2/5 da barra. A questão B. Que fração representa a quantidade de pedaços que sobraram em relação à barra toda? Então, ele consumiu 8 menos 20, que é a quantidade que a barra é dividida. A gente tem, então, 12 é o nosso numerador. E o nosso denominador é a quantidade que ela foi dividida. Então, foi 20. Simplificando, também a gente vai achar um número que dê para dividir os dois termos, né? Tanto o denominador como o numerador. Qual o número que a gente pode dividir? O 4 de novo, né? Novamente. Ou seja, a gente também pode escrever essa fração como 4 dividido por 12, 3. 4 dividido por 20, 5. Então, a fração que representa a quantidade que sobraram, 3/5. Questão C. A parte que ele não comeu, distribuída igualmente entre Leandro, Carla e Antônio. Quantos pedaços de chocolate cada um recebeu? Então, sobrou 12. 12 dividido por 3, que são 3 amigos, né? Leandro, Carla e Antônio. Cada um recebeu 4 pedaços. Escreva uma fração que representa a quantidade que cada amigo do Rafael recebeu do chocolate em relação à barra inteira. Então, em relação à barra inteira. Então, cada um recebeu 4. Então, o nosso numerador é 4, porque são 4 pedaços que cada um recebeu. E o nosso denominador é em relação à barra inteira. Então, a nossa barra foi dividida em 20 quadradinhos, né? Em 20 partes o chocolate é dividido. Simplificando, né? Qual o número que dá para dividir embaixo e em cima? Para simplificar. Então, em cima dá para dividir por 4, fica 1. Embaixo 20 dá para dividir por 4, fica 5. Então, cada um dos amigos recebeu 1/5. Ó, na página 59, a questão 2. Miguel e Samuel compraram 3 paçocas e queriam dividir igualmente. Qual é a quantidade de paçoca que cada um recebeu? Então, a gente pode pensar que cada paçoca aqui a gente pode dividir ela pela metade. Então, a gente pode dividir ela para metade. E cada um pegou metade de cada paçoca. Então, cada um recebeu 3 partes. Quantas partes que foi dividida cada paçoca? 2. Então, o nosso denominador é quantas partes que a gente dividiu uma paçoca, o inteiro dela. Então, foi 2.
Quando a gente tem o numerador maior que o denominador, a gente também pode descrever que ele recebeu uma paçoca mais meia. Ou um meio. Gabriel comprou 2 barras de chocolates iguais à representada na figura. Ele comeu 7/5 do total entre as 2 barras de chocolate. Quantos pedaços ele comeu? Então aqui, nosso numerador fala que ele comeu 7 pedaços. B. Ele comeu mais do que uma barra de chocolate ou menos? Então ele comeu ele comeu uma barra inteira e mais 2 pedaços. A próxima questão. Qual é a fração que representa a quantidade de chocolate que Gabriel não comeu em relação à barra toda? Então, aqui a gente tinha 2 barras, certo? Ele comeu 7, então sobrou 3. Então, nosso numerador é 3. E o nosso denominador é 5, porque uma barra inteira tem 5 pedaços de chocolates.